Meu nome é Oswaldo Martins, sou mestre em Planejamento Territorial, analista em Geografia na Universidade Estadual de Feira de Santana, professor e coordenador pedagógico. Sejam bem-vindos ao podcast Minutos de Conhecimento. Olá, ouvintes! No podcast dessa semana eu trago um tema super interessante, que é representatividade na cultura pop. Mas antes de falar sobre representatividade na cultura pop, como de costume, eu trouxe uma definição de dois pesquisadores sobre o que é cultura pop. Essa entrevista ela foi dada no site Nova Escola, onde esses dois estudiosos falam um pouco sobre a definição de cultura pop. E é justamente essa definição que vai conduzir um pouco da nossa discussão de hoje. Segundo o pesquisador Martim César Feijó, ele é professor do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie, a cultura pop tem origem na chamada arte pop. Ele explica que esse movimento surgiu diretamente das artes plásticas, mais especificamente relacionado ao pintor e cineasta americano Andy Warhol. Ele é autor de pinturas de rochas de figuras bem famosas, inclusive uma pintura da atriz Marilyn Monroe, toda colorida, foi ele que produziu, e também ele produziu algumas coisas para Elizabeth Taylor. De acordo com Martim César Feijó, trata-se de um tipo de arte que tenta reproduzir ícones dos meios de comunicação, em uma época que coincide com o auge do cinema e da televisão e com a explosão de certas bandas e artistas como os Beatles. Segundo o professor e pesquisador, a cultura pop cresceu dos meios de comunicação como uma tentativa de dialogar com a arte erudita, desde a pintura, a escultura até a música, a dança, a literatura. Abre aspas. É uma representação artística que tem grande difusão na mídia e que aspira a atingir um público cada vez maior, afirma o especialista. Um outro pesquisador chamado Gelson Santana Penha, ele é professor do curso de mestrado em comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Ele afirma, apesar de ter essa difusão em vários meios de comunicação e várias esferas da arte, a cultura pop não pode ser confundida com cultura de massa. É um estágio posterior. A pop já faz parte do universo das mídias individuais ou em rede. Essa individualidade tem um cunho maciço e não de massa. Se refaz por meio de diferentes combinações que cada indivíduo ou consumidor é capaz de criar como novidade, explica Gelson Santana. Então, dentro dessa perspectiva é que vamos tratar um pouco desse podcast de hoje, falando sobre a cultura pop dentro desses diversos olhares e principalmente tendo um olhar amplo sobre o que significa essa representatividade dentro da cultura pop. E para debater esse tema eu trouxe convidados para o podcast, que são os meninos do podcast E Outras Nerdices, que é Alexandre e Madison. Esse podcast vai ser um pouco diferenciado por ser em um modelo de entrevista, e nós organizamos a entrevista da seguinte forma. Primeiro, nós vamos falar sobre a importância da representatividade na cultura pop para ambos. Depois, nós vamos debater um pouco sobre as diversas vozes que existem hoje, que precisam ser representadas dentro dessa cultura pop e como eles analisam essas vozes na cultura pop atual dentro de uma escala mundial. Partimos depois para a escala pensando no Brasil e os convidados vão citar duas referências nacionais e internacionais da cultura pop e que ajudam na difusão dessa representatividade. Então escutem esse podcast até o final, porque ainda terá dicas bem interessantes trazidas pelos convidados e por mim também, que resolvi logo dar uma dica aproveitando aí os convidados. Olá, ouvintes! No podcast de hoje eu vou trazer um tema para vocês que é representatividade na cultura pop. E para falar um pouco sobre o tema, eu trouxe dois convidados, Alexandre e Madison, do podcast E Outras Nerdices. Já antecipo que eu fiz uma participação no podcast deles falando sobre a série Pose e representatividade trans. Olá, Madison! Olá, Alexandre! Tudo bem? Olá, Júnior! Tudo bem, sim. Olá, Oswaldo Júnior! Prazer estar aqui com você. Toda pessoa que me chama de Oswaldo me dá uma atenção, sabe? Eu acho um nome tão pesado de Oswaldo. Quando eu era adolescente eu tinha trauma, mas agora eu sou relaxado com Oswaldo. Meninos,
se apresentem, falem um pouco sobre vocês. Vamos aqui seguir uma ordem, né, para não ficar embaralhados os dois. Primeiro, Alexandre e depois Madison, vocês se apresentam. Pronto. Meu nome é Alexandre, sou aqui de Feira de Santana. Sou professor, tenho licenciatura em Letras com Inglês, tenho mestrado em Ciência da Computação e só isso já mostra como a minha mente funciona, né? Me descobri podcaster recentemente na quarentena com 1 milhão de pessoas, porque agora o que não falta é podcast. E é isso, estamos aí na luta. Você é mestre em Ciência da Computação? Sou. Por mas isso a minha que ele é pesquisa... mais... Fale. Mas a minha pesquisa foi mais ligada à educação, informática e educação. Madison, por isso que ele é o psicopata do áudio. Sou psicopata do áudio. Ele entende da tecnologia. Madison, se apresente, por favor. Como você já disse meu nome, Madison, eu sou natural de Itabuna, mas residente em Feira de Santana já há uns 14 anos. Eu sou teólogo, estudante de história, tenho um filho separado, homem, preto, gay. Oh, muito bem, Isso, muito bem. Já falou de representatividade, né? Já se colocou aqui na representatividade. Ele já dá o Lattes e em seguida o perfil do Grindr. Né? Com certeza. Qualquer coisa, estamos aí. Eu sou Márcio, moro na rua tal. Estou solteiro, estou na pista, mas calma lá. Sou um rapaz de família e sou papaz. Muito bem, Matheus. É bom deixar essas coisas bem claras para os ouvintes. Gente, vamos falar sobre a questão da representatividade na cultura pop. A gente vem vivendo um momento no mundo onde isso é muito dito e há uma necessidade de se falar sobre isso. E não só falar, mas como também trazer essa questão à tona. Falar sobre a cultura pop é também falar hoje sobre a representatividade nessa cultura pop. E aí, já para começar, eu queria saber a opinião de vocês justamente sobre a questão da representatividade na cultura pop e qual a importância que vocês enxergam nessa representatividade hoje. A gente fez aqui, ouvintes, meio um paroímpa virtual para saber quem é que fala primeiro. Então, nessa primeira pergunta, quem fala primeiro é Alexandre, vai falar primeiro, e depois a gente vê a opinião de Madison sobre essa questão da importância da representatividade na cultura pop. Bora lá. Acho que quando você fala em representatividade, você fala principalmente na questão da referência. Então, aquelas pessoas que estão lá representando, daí que vem o nome representatividade, elas se tornam referência para alguém. Então, se por exemplo você é negro, como eu, e você liga a televisão, você vê um negro empoderado, um negro executivo, um negro que é advogado, um negro que é médico, logo essa informação vai servir de referência para que você se sinta capaz de ser o que você quiser. Se você liga a televisão e você só vê negros como sendo representados como bandidos ou como empregada doméstica, aquilo de certa forma também vai agir na sua mente e você vai começar a achar que você não tem espaço em outras camadas da sociedade, você vai ficar limitado a essas posições. Então vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Há alguns anos a gente tinha um personagem chamado Vera Verão. Então qual era a referência de bicha preta que as pessoas tinham? Era aquela figura super escandalosa que estava ali para servir de piada para os outros. Então você chamar alguém de Vera Verão era uma coisa extremamente ofensiva. As pessoas se ofendiam, embora gostassem de ver na televisão. Todo mundo gostava de Vera Verão na televisão, mas ninguém queria ter um filho que fosse comparado a Vera Verão. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, Lineker, que é uma cantora maravilhosa, que é uma outra referência de bicha preta completamente diferente. Apesar de ser gay, negro, se veste de homem, de mulher, o cara tem uma voz maravilhosa, o cara tem uma voz séria. Então, são coisas completamente diferentes. Então, para mim, a questão da representatividade, a importância, ela vem daí, de você criar uma referência para que as pessoas se sintam capazes de ocupar certas camadas da sociedade ou não. Madison, o que é que você acha sobre essa questão dessa importância da representatividade hoje na cultura pop? Olha, Júnior, a cultura pop finalmente se rendeu às representatividades. E eu vou colocar no plural porque eu penso que há um fracionamento aí a partir dos grupos que existem nos estratos sociais. Então, décadas se passaram e a representatividade está mais presente do que nunca na cultura pop. Ou as representatividades estão mais presentes do que nunca na cultura pop. Mulheres, minorias raciais, pessoas com deficiências, LGBTQs, finalmente conseguiram se ver do outro lado como protagonistas. E não há dúvida
de que isso é importante. Alexandre já falou aí da questão dos dois exemplos, né? Por exemplo, na questão do homem preto gay, como era visto. Então, a cultura pop pretende conversar com todos os segmentos sociais. Então, é importante que esses segmentos se vejam, se identifiquem na cultura pop. O mundo é diverso. Gostem ou não, há diversas religiões, há diversas expressões culturais, há diversas cores e tons de pele, há diversas etnias, gostemos ou não. O mundo não é uniforme, não é homogêneo e a cultura deve retratar essa realidade. Então, eu entendo que a importância das representatividades na cultura pop está justamente em que cada segmento social possa se ver naquele produto. Nós vivemos em um mundo majoritariamente capitalista. Então, fora algumas ilhas socialistas no mundo, né, o mundo é majoritariamente capitalista. Então, a cultura pop hoje é mais um produto no mercado, né? E ele hoje se vê extremamente influenciado por essa questão. Tem que servir como espelho para que todos os grupamentos sociais possam se ver, possam se identificar, possam se expressar através deste meio. Então, para mim, a importância está aí, em que as pessoas possam olhar para esse produto e dizer, poxa vida, isso é para mim. O que antigamente era muito complicado, era muito difícil. Havia um padrão, né, até o século passado, né, e graças a Deus graças aos céus, isso tem melhorado bastante, mas para mim a grande importância está nisso, em que as pessoas se percebam, as pessoas se vejam, as pessoas se entendam, as pessoas possam se ver de fato representadas. E quando eu digo as pessoas, são esses diversos estratos que eu falava aqui. Pegando o gancho rapidinho do que Maison falou, a importância da representatividade vem justamente aí, para que as pessoas saibam que o sucesso ele não tem uma cor, que beleza também não tem cor, que não tem tipo de cabelo, que você não precisa ser de um determinado tipo para que você seja considerado bem-sucedido, bonito, por aí vai. É interessante quando você fala sobre isso, quando vocês falam sobre isso, na verdade, Alexandre fala que eu fico trazendo fofoca da televisão, mas não é fofoca que eu sou antenado nas fofocas. Mas não, essa nem é fofoca, mas recentemente, falando sobre essa questão de representatividade, né, dentro dos meios de comunicação, porque quando você fala, alguns teóricos até conceituam a questão da cultura pop como tudo que envolve uma grande mídia, inclusive os meios de comunicação, como televisão, tudo isso está relacionado à questão da cultura pop. E aí a Thaís Araújo, ela fez uma novela uma vez, que era Viver a Vida, onde ela protagonizou um personagem importante, a Helena, de Manuel Carlos, e essa coisa toda, que teria uma grande projeção, porque seria a primeira atriz que teria esse patamar de conseguir atingir esse público, enfim. E aí ela estava comentando sobre essa questão de representatividade, e a novela foi um fiasco de audiência, não foi aquilo que ele esperava, nem que os personagens esperavam, principalmente a Thaís Araújo. Ela não se encontrou muito no personagem. E o personagem não vingou, foi algo que não aconteceu dentro desse personagem também. E ela estava falando em uma entrevista que ela deu recente, que uma das coisas que ela analisa hoje, que acha que o personagem acabou não dando certo, é que não houve uma explicação naquela época de como essa personagem ela conseguiu chegar no patamar que ela chegou, que ela era uma mulher rica, modelo, né, e não mostrava esse caminho. Aí ela estava falando que como hoje a questão de representatividade ela é muito mais forte, hoje a mídia fala muito mais de representatividade, talvez se a novela fosse hoje não era necessário explicar, mas naquele contexto que a novela aconteceu, era necessário explicar como aquela personagem negra chegou naquele patamar, até para que fosse uma fonte de inspiração para as outras pessoas que estavam assistindo. Então muita coisa mudou desses anos para cá em termos de representatividade, e mais pessoas vão se mostrando na mídia, vão se colocando na mídia para falar sobre isso e para falar de uma forma clara sobre essa questão de representatividade também, da importância dessa representatividade no Brasil principalmente. E aí você tem as coisas têm mudado. Tem mudado de maneira significativa. Quando você vê Isa em um programa de televisão, com crianças que imitam ela, então tudo isso leva a você se ver dentro daquele espelho, né? E a se enxergar ali dentro daquele contexto. Mas ainda acredito que existe muita coisa a se conquistar ainda, né, dentro desse até processo. porque ultimamente a gente tem dado os passos para trás, né? Sim, em vários aspectos, inclusive nas questões políticas e tudo mais.
E continuando falando sobre essa questão dessa cultura pop, queria que vocês falassem um pouco hoje como vocês enxergam, né, essa necessidade de dar voz a todos, negros, trans, mulheres, gays, como vocês analisam isso no cenário mundial. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil, que é uma especificidade um pouquinho maior, mas no cenário mundial, como vocês enxergam hoje essa questão dessa necessidade de dar voz a todos? Vamos começar com o Markson dessa vez e depois a Lê fala. Olha, eu tenho pensado um pouco nessa questão de dar voz e, na verdade, eu penso que esses grupos têm voz. A necessidade é que ouçamos, que os produtores de conteúdo e os detentores dos meios de produção os ouçam. Então nós precisamos ouvir uns aos outros, ouvir o diferente de nós, porque nós somos diferentes do outro, como eu já dizia. Às vezes um grupo se queixa de que o outro grupo grita, mas se parássemos de ouvir, para ouvir o outro não precisaria gritar, certo? Então, por exemplo, se nós pararmos para ouvir, acredito que o diálogo seria possível. Se parássemos de gritar, acredito que o diálogo também seria possível. Então, às vezes um grupo grita porque está sendo atropelado por outro. E quem está atropelando está fazendo de conta que o outro não existe ou que existe, mas antes. Então, o que a cultura pop tem que fazer ou continuar fazendo é dar espaço para as mais diversas falas. Então, a cultura pop é só mais um meio, mais um canal de comunicação. Outros precisam ser abertos, precisam ser viabilizados. Então, o mundo precisa conversar. E a cultura pop pode ser essa mesa, certo? Onde todos podem se sentar para ouvir e considerar os pontos uns dos outros. Então, há diversas vozes. E não há como ser diferente, certo? Pelo menos eu acredito que não. Então, as vozes são diversas, assim como os grupos são diversos. Estes têm conquistado mais espaço. Os gays, os negros, as mulheres pretas, né? As pessoas com deficiência têm conquistado o seu espaço. Então, quando a gente fala, às vezes, assim, dar a voz, parece que a gente está oferecendo alguma coisa, está cedendo alguma coisa, ou que esses meios estão cedendo alguma coisa. Na verdade, foram conquistas. Ninguém dá nada se não for pela briga, pela batalha, pela greve, pela paralisação, pelo boicote. Então, essas pessoas cedem porque houve uma briga, houve um bater do pé, então são conquistas, porque essas pessoas têm voz, elas só precisam ser ouvidas. Então eles têm conquistado mais espaço, mas ainda pode melhorar. Então eu penso nessa questão do dar voz, eu prefiro pensar em dar ouvidos a essas pessoas que já têm a sua voz, né? Eles têm conquistado seu espaço, agora esses espaços precisam ser ampliados e a mesa precisa ser aberta para que essas vozes se manifestem, para que essas vozes tenham o seu lugar de direito na sociedade e nos espaços que a sociedade abre e oferece para que elas se manifestem. Antes de ir para Alexandre falando sobre essa questão do diálogo que você está colocando, aí eu faço aqui uma indagação em relação a isso que você falou. Realmente eu acredito fielmente que é necessário maior diálogo, é necessário falar mais com o outro e ouvir mais. Eu acho isso fantástico que você fala, né? É necessário que a escuta também aconteça de forma saudável. Mas a gente sabe também, por outro lado, que todas essas conquistas que a gente usufrui hoje, em vários aspectos, ela é um resultado de coisas que foram conquistadas à base do grito, justamente porque não há esse diálogo. Esse diálogo nunca foi dado para as chamadas minorias, né? Minorias aqui não em quantidade, mas em minorias de direitos que são adquiridos. Então, quando você fala de diálogo, como você analisa as pessoas que defendem hoje as causas ainda nesse grito, onde a voz ainda precisa ser gritada? Como você analisa esses movimentos hoje? Eu penso que as pessoas precisam continuar naquilo que elas estão fazendo e ampliar. Assim, quando você fala assim, como vocês analisam as diferentes vozes no cenário pop, atual e mundial, é isso que eu falei, é o diálogo. Então, por exemplo, como eu falei das representatividades, há diversos grupos. Então, no caso dos gays, eu percebo que há diversos estratos. Existe o homem gay da academia, bombado, malhado, há o homem gay mais afeminado, há o travesti ou transexual, a lésbica, e às vezes dentro deste mesmo grupo, e a sigla LGBTQIA+, ela retrata muito bem isso. Muitas vezes, cada letra desse anagrama, eles não se conversam entre si.
e há um preconceito muitas vezes entre esses grupos. Então, o que eu acredito é que grupos diferentes precisam se unir, precisam se juntar. Gays, pretos, mulheres, pessoas com deficiência, nós precisamos lutar as brigas uns dos outros, nós precisamos defender uns aos outros, porque olhar para o outro e considerar o outro diferente é fácil. O que nós precisamos parar e pensar é que nós somos o diferente também, cada um de nós é o diferente, e nós queremos ser ouvidos, então nós precisamos parar e ouvir o outro. Então, no cenário mundial, a gente vê o fracionamento, tanto no sentido mais distante, quando a gente fala de mundo, quanto no sentido mais próximo, quando a gente fala do nosso país e do nosso estado. Então, a análise que eu faço é que as nossas vozes precisam se juntar, nossas vozes precisam dialogar e nossas vozes precisam se unir para lutar as causas uns dos outros, para defender as causas uns dos outros, porque no final das contas é a causa da humanidade, é a causa do ser gente, é a causa do ser pessoa. E apesar de cada uma dessas palavras ter o seu sentido, o seu significado, encerrar, parecer encerrar em si uma dinâmica, elas são estratificadas. Então, o que eu entendo é que todas as vozes precisam defender-se umas às outras e elas precisam lutar, brigar umas pelas outras. Nós precisamos nos unir pela humanidade. E você acha que a cultura pop hoje favorece isso dentro das mídias, televisão, cinema, teatro, música? Como você analisa isso assim dentro desse cenário mundial pop? Porque assim, eu tô falando isso? Só um parênteses, porque a cultura pop em si, ela sempre teve essa quebra de paradigmas, né? Você tem, e isso não é de hoje, tem pessoas que sempre trouxeram isso. Talvez Madonna seja um ícone importante nesse sentido também. Ela já surgiu na década de 80 quebrando paradigmas. Mas hoje no cenário atual, assim, você enxerga isso dentro dessa cultura pop? Essa cultura pop vem favorecendo isso ou não? Ou a luta ainda é muito grande? Não, a luta é grande, mas a cultura pop tem favorecido isso nas suas diversas instâncias, no audiovisual, através das séries, dos filmes, dos serviços de streaming, do YouTube, internet, etc. Sim, a cultura pop tem favorecido e essas camadas sociais, esses grupos sociais, eles têm se manifestado mais, certo? Agora, sempre pode melhorar. Ainda falta muito a ser conquistado, por isso a galera está na briga, né? A galera está aí querendo mesmo conquistar os seus espaços, tanto que a questão da internet hoje tem sido invadida e deve ser mesmo pelos diversos estratos, pelas diversas camadas da sociedade, pelos diversos grupamentos. Então, sim, a cultura pop tem favorecido, sim, mas ainda pode melhorar. Ale, com você agora. O que é que você acha, Ale, em relação à questão do cenário pop mundial e essa necessidade de dar essa voz a todos? Como o Madison falou aí rapidinho no final, principalmente, eu destacaria muito o papel da internet nessa transformação que a gente está passando, né? Querendo ou não, a internet ela revolucionou a nossa sociedade e principalmente porque ela tornou as coisas mais democráticas. Então hoje qualquer pessoa que tem um celular simples, por exemplo, por mais baratinho que seja, ela pode abrir um canal no YouTube e ela pode fazer um canal, criar vídeos super simples e essa pessoa vai ter visibilidade independente da cor da pele, da sexualidade, da classe social. E se essa pessoa tiver talento, independente dessa pessoa ser bonita ou não, essa pessoa vai gerar audiência, essa pessoa vai ganhar notoriedade. O Whindersson tá aí pra provar isso, né? Nunca na vida que o Whindersson faria uma novela da Globo 20 anos atrás, pelo amor de Deus. Sim, sim. Então, e outra coisa que eu acho muito interessante que Madison trouxe foi essa coisa dos grupos muitas vezes não se conversarem. A impressão que a gente tem é que cada minoria está preocupada apenas com a sua minoria. Ou seja, falta muita empatia. Então a gente tem muitos gays que são racistas, muitos gays que são gordofóbicos, principalmente, porque tem muito aquela cultuação do corpo e tal. Você tem negros que são homofóbicos, você
você tem gays que são lesbiofóbicos, um silogismo básico aqui, certo? Então esses grupos não se conversam mesmo, como o Maxon bem falou. Cada um tá ali, falta empatia, cada um tá preocupado com suas próprias causas e não se junta por um, não vou dizer inimigo comum, que seria muito forte, mas a gente às vezes perde a oportunidade de se juntar por uma causa comum. Não é porque eu estou conquistando o meu espaço que outra pessoa vai deixar de ter espaço dela. Eu acho que o que mais incomoda pessoas que se encaixam num determinado padrão de cor de pele, sexualidade, classe social é isso. Elas acham que elas vão perder o seu espaço, porque para elas estão acostumadas há séculos e séculos a serem representadas na mídia, na televisão, na música. Então, elas se acham sendo invadidas e acham que vão perder o seu espaço, quando na verdade não é nada disso. A gente só quer direitos iguais. Então, para vocês, em relação à questão dessas vozes no cenário pop mundial, o que falta, na verdade, para que isso cresça é a união dessas vozes. Com certeza, né? Eu gosto muito também de quando a gente começa a normalizar as coisas. Então, por exemplo, eu gosto muito de séries que colocam um personagem gay na série e eles não problematizam o fato do personagem ser gay. Então, o cara é gay, essa é uma característica dele, ele não foi expulso de casa pelos pais, ele não sofre homofobia, ou até pode sofrer, mas isso não tem tanta relevância na trama, porque isso normaliza as coisas, entendeu? Então eu gosto muito dessa coisa de você dizer, ó, é normal, tem gente que é assim, pronto, acabou. Não precisa estar o tempo todo também você falando sobre preconceito e tal. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Quando a gente vê, por exemplo, séries, principalmente séries de outros países, você vê uma normalização, por exemplo, do beijo gay. Sim. Aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa evoluir ainda, principalmente a televisão brasileira, né? Precisa evoluir muito nesse sentido, porque o beijo gay ainda é um fenômeno, né? Dentro da televisão. Nossa, capa da Veja. Capa, e ainda hoje é assim, né? O primeiro beijo gay em Malhação, o primeiro... Mas quando você assiste séries internacionais, você percebe que isso já não é pauta, já não é algo que se faz um estardalhaço, e são beijos normais, né? Não vou nem dizer assim que são pitoquezinhos de beijo, porque no Brasil ainda é um pitoque de beijo. São beijos de um casal, como os casais héteros se beijam na televisão também. E isso é um ganho muito forte, porque quebra muito desses estereótipos, né? E dessa ideia conservadora que existe. A gente tem uma série que a gente adora, com certeza você conhece também, que é Queer as Folk, que é uma série de 2000, uma série canadense que mostrava 5 amigos gays, bem padrãozinhos, por sinal, todos eles brancos, mas beleza, a gente releva, e mostravam beijos gays, cenas de sexo a 3, justamente para trazer esse tipo de discussão há 20 anos, e era coisa... Quer dizer, na época eu não sei se realmente as pessoas no Canadá se chocavam com isso, mas assim, é uma série de 20 anos, e que hoje, por exemplo, eu não imagino ela passando na TV aberta brasileira, né? Com certeza as Damares da vida iam lá mandar tirar. Sim, não, é verdade, né? É verdade, porque existe um conservadorismo que atrapalha muitos processos, né? E agora, então, mais do que nunca, existe um conservadorismo associado a pessoas bem, entre aspas, dita do bem, que acaba atrapalhando muito esse processo também, né? Dentro do Brasil, então. E já que estamos falando sobre o Brasil, como vocês enxergam isso hoje nessa cultura pop atual dentro do Brasil? Você tinha falado sobre a Thaís Araújo. Eu gosto da Thaís Araújo, gosto muito do Lázaro Ramos. O primeiro filme que eu assisti do Lázaro Ramos foi Madame Satã, quando ele nem sonhava entrar na Globo ainda. Acho eles, assim, um casal fantástico. Mas me incomoda muito que a Globo, por exemplo, tenha os escolhido meio que pra cota. Você não tem muitos personagens. Tem muito tempo que eu não acompanho novela, essas coisas de televisão também. Mas eu não percebo muitos outros atores negros tendo o destaque que eles têm. É como se a Globo tivesse escolhido, esse vai ser o nosso casal negro. Isso me incomoda um pouco. No Brasil, como você falou, as coisas são mais complicadas. A gente tem o caso Maju, por exemplo, que todo mundo duvida da competência dela, ela assumiu
um jornal, um telejornal de grande audiência, e ainda hoje as pessoas duvidam da capacidade dela, ficam falando mal dela e tal, só porque ela é negra, certo? Ficam duvidando da competência dela só por causa disso. Mas tem um outro nicho que eu acho que a gente é tendência no mundo, que eu acho que são as drag queens dominando. Eu acho que o Brasil é um caso, assim, extraordinário de drag queens de sucesso, e eu não estou falando nem da Pablo Vittar, que é nosso maior trunfo. Eu, pessoalmente, eu não escuto a Pablo, eu não gosto do tipo de música que ela faz, não é o meu estilo musical. Mas eu torço muito pelo sucesso dela, principalmente o sucesso mundial dela, porque ela representa muita coisa. Ela representa as dragas, ela representa os gays nordestinos, a bicha feminada, entendeu? Então é uma pessoa, assim, que apesar de não gostar do produto que ela faz, eu torço muito pelo sucesso dela. Ao contrário da Glória Groove, que eu também torço muito pelo sucesso e que gosto muito do conteúdo das músicas que ela faz. Eu acho a Glória, inclusive, tem uma voz mais poderosa, ela é mais talentosa que a Pablo. Você tem também a Rita Von Hunt, que é uma drag queen no YouTube, maravilhosa, né? Que dá E ela tem um aulas. programa de televisão. Nossa, também. Pois é, exatamente. No canal então, I. quando você veria isso? Você tinha drag queens no máximo sendo jurada de Silvio Santos, que era aquela participação ali limitada, onde as pessoas já achavam que aquele tipo de gente nem existia, que era só ali no programa de televisão. Você tem o Emicida, que também tem um programa na GNT maravilhoso, que é um rapper talentosíssimo. Então, pelo menos nesse campo, eu acho que a gente está bem representado. Mas a gente ainda tem alguns avanços aí. O que você acha, Márcio? Olha, eu acho que o Brasil tem uma dificuldade imensa, principalmente por conta dessa onda fundamentalista e conservadora que tem crescido no mundo. Mas aqui ela ganha uns contornos mais acentuados. Isso por conta da nossa história, por conta das nossas raízes, por conta da nossa herança colonial, escravista, predatória e depredatória, obscurantista, mas se mantém a necessidade de ouvir por quaisquer que sejam os meios. Eu concordo contigo, Alexandre, quando você coloca todos esses exemplos. Sim, nós temos avançado, a mídia está aí. A minha grande preocupação quando eu penso nessas questões é que tanto na internet quanto na televisão, no rádio e etc., me parece que tudo isso ainda é um produto. Quando a gente parte para a vida, para o cotidiano, para o trabalho, para o colégio, para a universidade, me parece que as resistências com a realidade são bem maiores. E a minha preocupação está muito aí, porque essa onda conservadora, ela tem tomado, e volto a repetir, não apenas o mundo, mas tem tomado o Brasil de maneira muito forte e preocupante. Então, o Brasil ainda é um dos países que mais mata homossexuais no mundo. O Brasil ainda é o país que mata muitas mulheres, ainda é um dos que mais mata mulheres no mundo. Me parece que é o 5º país que mais mata mulheres. Dentre as mulheres pretas são as que mais morrem. Então, apesar de na cultura pop as coisas estarem mudando, e aí eu faço eco, eu concordo com a fala de Alexandre, quando você percebe a Thaís Araújo, o Lázaro Ramos, que são artistas que eu valorizo muito, respeito muito, gosto muito do trabalho deles, mas eu concordo, parece que a Globo os tomou como um modelo para atender a uma necessidade mercadológica, uma necessidade de cotas e tal, mas a gente ainda precisa ver no dia a dia os reflexos dessa cultura pop, vamos dizer assim, né? Então, tá lá na televisão, o Alexandre colocou bem quando ele fala da Maju, que é uma profissional da área do jornalismo, e eu não sei se a gente poderia colocar o jornalismo dentro dessa cesta de cultura pop, certo? Eu trago a Maju para o campo do dia a dia, para o campo das realidades do profissional, né? Dessa realidade que eu acabei de falar, né? Da área profissional, do colégio, da universidade, da rua. Então, eu vejo que os ataques que a Maju e mesmo o Lázaro Ramos, a Thaís e tantos outros artistas têm sofrido nas redes sociais
locais, e alguns são bem emblemáticos. Então, assim, a sociedade ainda precisa avançar. Enquanto a cultura pop tem aberto esses espaços por meio de conquistas desses grupos, a sociedade ela tem resistido a essa abertura. Daí a gente vê um fenômeno que Alexandre citou, que essas resistências, gente querendo criar o dia do orgulho hétero, pelo amor de Deus, né? O dia do orgulho hétero. Outro quer valorizar a questão o dia do homem, da consciência branca. Da consciência branca já existiu. Genocídio branco e falando. Rapaz, mas só te interrompendo rapidinho. Que série maravilhosa The Boys. E Tempesta, ela fala uma coisa que me marcou muito nessa temporada, que foi: as pessoas gostam e querem ouvir o que eu tenho a dizer. Elas só não gostam da palavra nazismo. E é incrível como isso resume a nossa sociedade. Todo mundo concorda, a maioria das pessoas concordam com o discurso dela de supremacia branca, de supremacia heterossexual, mas parece que falar racismo pega mal. Já que eu te interrompi, Max, eu queria só fazer Gente, eu vou botar umas palminhas nessa fala, assim. Vocês vão ver. Foi perfeita essa colocação sua. Muito boa essa relação. Já que eu te interrompi, Marson, pra não perder o fio da meada de uma coisa que você estava falando, eu acho que você vai saber falar mais do que eu. O Brasil tem que ir pra terapia. Eu acho que nós temos que aceitar o nosso passado. A gente vive numa sociedade muito hipócrita. Então a gente tem que aceitar que a gente escravizou pessoas mesmo por 300 anos. A gente tem que aceitar que a gente vive numa sociedade machista que trata meninos e meninas de forma completamente diferente. Você falou que a gente é o país que mais mata homossexuais. A gente é disparado o país que mais mata transexuais, mas a gente também é disparado o país que mais consome pornô transexual. A gente, nos tops de busca, a gente é um país super homofóbico, conservador, mas a maioria dos homens heterossexuais tem a fantasia de transar com duas lésbicas, entendeu? Então a gente tem que ir pra terapia e a gente tem que saber mesmo que tem uma coisa muito errada com a nossa sociedade. É histórico isso. A gente não aceita a ditadura militar mais. A gente tá entrando em negação com esse fato. Madison? Não, é isso. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente tem avanços, né, na questão da cultura pop. Agora, Júnior, você citou a questão das séries internacionais em que o beijo entre homens ou entre mulheres é muito normal, é muito natural, não há problematização, porque já se entende que isso faz parte. Aqui no Brasil ainda é um problema, vamos dizer assim. As pessoas ainda se revoltam, e muito por causa dessa questão do fundamentalismo, por conta dessa questão, né, de as pessoas querem manter uma tradição que é absolutamente hipócrita por conta desses pontos que Alexandre muito bem levantou, certo? Então, ainda há avanços a serem alcançados. Essa abertura que a cultura pop tem trazido, ela ainda precisa se refletir muito na nossa sociedade, no dia a dia, do colégio, da faculdade, do trabalho, da rua, das famílias. Então, esse é o meu pensamento com relação ao Brasil. E eu acho fantástico quando vocês trazem isso, e quando o Ale trouxe uma coisa bem legal falando sobre a questão do Pablo Vittar, que apesar de ser tipo uma música que não lhe agrade pessoalmente falando, a torcida que você faz em relação àquele artista. Porque isso a gente via quando o Madison falou lá da questão da união das vozes, que as vozes precisam se unir. Eu acho que falta isso. A Pablo Vittar surgiu, né, desse contexto da música, existia uma crítica muito grande à voz da Pablo, a qualidade da voz, a qualidade da música, e se esquecia que por trás daquele artista existia algo que ia muito além, que era justamente a representatividade das drags dentro desse mundo pop, né? E que você não via muito isso. Uhum. Hoje, mas é aquela Pablo coisa, Júnior, só te interrompendo rapidinho. Não, mas tranquilo. É aquela coisa, Júnior. Pra não dizer que você está sendo homofóbico, que você está sendo racista, você ataca o talento da pessoa. Então, o problema não é Pablo Vittar ser drag queen. O problema é que a voz dele não é boa e que a música não é boa. Como se o resto fosse, né? O problema não é a Maju ser negra. É porque eu acho que a Maju não tem competência para estar nessa posição. Então as pessoas muitas vezes elas não querem atacar
diretamente, então elas ficam com esse discurso hipócrita, desvalorizando o talento da pessoa. E são artistas que não aparecem na grande mídia, né? Se vocês escutam a rádio, você não escuta muita música da Pablo Vittar. Você não vê muita Pablo Vittar nos programas de televisão. É uma coisa assim, que você não visualiza aquilo, e talvez seja tudo muito proposital, né? De você não ver aquilo, mas como vocês falaram muito bem, existe hoje a internet que possibilita que as coisas ganhem uma outra dimensão, né? A internet, ela de qualquer forma abre essas fronteiras, né? Você sai desse lugar que é da televisão e você vai para os diferentes espaços através da internet, né? Você não é tão dependente hoje mais da televisão para você se promover. Antes você... Isso, exato. Antes de chegar no Faustão era o topo da carreira de uma pessoa, por exemplo. Né? Você tocou no Faustão, tocou na Xuxa, hein? Hoje não. Está nos trend toppings do Twitter, por exemplo. Isso. Pois é. Está lá no Spotify vendendo música doidada. Então, e quando o Ale colocou a questão dos negros, vocês já viram uma série chamada, um documentário, na verdade, série, né? Um documentário série, chamado Afronta na Netflix? Não. Se vocês não viram, vejam, Está porque na minha fala lista. um pouco sobre isso que a Lê trouxe também. Já é uma indicação aí para quem está ouvindo essa série Afronta, que é uma menina, se eu não me engano, é um episódio de uma menina que é baiana, né? Ela trabalha com moda e ela fala justamente isso, né? Que ela entende que muitos lugares em qual ela é convidada como uma cota dentro do processo. Ela não é convidada necessariamente por aquilo que ela produz, ela é convidada porque dentro daquele nicho ela conseguiu um certo destaque e as pessoas incluem ela por ser uma negra dentro daquele processo ali do qual ela trabalha. E isso existe muito hoje, né? Dentro dos comerciais, dentro da propaganda. A gente assiste filme em casa aqui, aí a gente brinca muito que no filme de terror, o primeiro personagem a morrer é o negro. A gente brinca falando que é a cota. Gente, é certo. É certo. A gente... o negro e o obeso. São sempre os primeiros a morrer. Né? São dois assim, que é o certo. Raramente você vê um que chega até o final. Inclusive você tem em Hollywood um recurso de roteiro relacionado a isso, que é aquele personagem negro que ele vai servir de guia, de conselheiro para o personagem protagonista branco. Ele em algum momento ele vai aparecer na história para meio que guiar o branco. E aí ou ele morre ou ele desaparece. Você tem, por exemplo, um caso clássico disso, é o Lando de Star Wars. Star Wars, agora com a nova trilogia, eles realmente teve uma nova guinada, teve uma diversidade maior de personagens, mas principalmente a trilogia clássica de Star Wars, ela é completamente branca, né? Todos os atores, você está falando de vários planetas, mas todos os humanoides que aparecem são brancos, com exceção de Lando, que é um desses personagens que ele aparece ali na trama, rapidinho, né? Aquele personagem sem muito destaque, e some. Isso é meio que um conceito em Hollywood. Essa coisa de você pegar Por isso a importância de filmes como Corra, né? Que é um filme onde o protagonista ele é negro, e é um filme de suspense, terror, né? Fica caminhando aí por esse caminho de estilo de filme. Mas é certo, assim, no filme de terror, isso que você tá falando ali parece que é padrão no filme de terror. Porque eles sempre vão morrendo primeiro. Aí sempre a personagem branca, hétero, são aqueles que ficam. Os gays também vão nessa onda, morrem logo também. E eu achei interessante outra coisa que você falou, essa questão também, que a gente também vive a coisa do politicamente correto. Então, muitas vezes as pessoas são chamadas para determinados trabalhos não por causa de seus talentos, de suas competências, mas justamente para cumprir aquela cota. Ó, tá vendo? O meu produto aqui tem um personagem gay, tem uma mulher negra, né? Tem um personagem deficiente, só para cumprir cota, entendeu? Que é uma coisa assim... Alexandre, eu preciso fazer um adendo que não é somente a questão do politicamente correto, é uma questão de atender à legislação. Então, existe uma legislação que impõe a questão das cotas, né, do percentual de artistas de determinado grupo, no caso dos negros aí, e existe para mulheres também, em que essas produções elas precisam atender a uma legislação. É uma das grandes guinadas que Hollywood tem dado nos últimos tempos, nos últimos anos, e a academia, ou melhor, a academia, né, do Oscar, para essa questão, né, de atender a uma questão, a uma demanda, né, que é social, mas que também é legislativa.
E a gente não pode esquecer, porque enquanto a sociedade não muda, a lei precisa se impor para meio que fazer aquele contrapeso ali e fazer a mudança, vamos dizer assim, porque naturalmente ela não vem. Se deixar pela espontaneidade, ela não vem. Então, às vezes, a necessidade da legislação se faz para que punições a infratores aconteçam, para que revisão de posturas aconteçam e essas instâncias possam ser abertas, né? Às vezes até desbravadas, para que esses grupamentos sejam vistos e tenham a sua voz ouvida. Eu não sei se eu acredito, Madison, que você estava também se mencionando ao Oscar, né? Eles mudaram recentemente as regras. Os estúdios vão ter entre 3 ou 4 anos para se adaptarem, mas eles vão precisar agora ter não só atores negros, mas atrás das câmeras também uma porcentagem da equipe vai ter que ser de pessoas negras, LGBTQIA+, deficientes. Inclusive já houve, né? Exatamente. Inclusive já houve polêmicas em relação ao Oscar, no que diz respeito aos premiados. Teve Oscar que já teve reivindicação, que os atores negros reivindicaram o direito de serem não apenas premiados, mas de estarem dentro daquela seleção. Atores negros que tinham feito personagens significativos, mas não estavam entre os selecionados dentro das categorias, né? Então já teve um movimento também, sim, relacionado a isso também. Você tem... vou voltar até o próprio caso do Oscar. Por que essa lei está acontecendo agora? Justamente por causa do movimento de 2 ou 3 anos atrás que teve o Oscar So White, que como nenhum ator negro, diretor negro foi indicado ao Oscar, muitos atores, mesmo convidados, se recusaram a ir. Diante disso, o que foi que a Academia fez? Ela começou a diversificar os votantes, porque todo mundo sabia disso, a maioria dos votantes do Oscar, dos membros da Academia do Oscar, era branca, homem e hétero, e velho. Então, eles começaram a diversificar, a trazer mais mulheres, trazer mais negros, para que as pessoas que tomassem decisão tivessem pontos de vista diferentes. Então, isso que está acontecendo já é uma repercussão de um movimento que já vem aí de 2 ou 3 anos, né? Você precisa colocar pessoas negras para contarem as suas histórias, pessoas homossexuais, pessoas deficientes. Sim. Também. Vocês sabiam que... Lá vem eu com a fofoca do dia. Vocês sabiam também... É um vídeo, eu tenho que mudar o nome do podcast. Mas vocês sabiam também que o Carlinhos Brown, em 2018, ele foi membro da Academia do Oscar? Carlinhos Brown. Eu sei que tem alguns brasileiros que entraram, então ele ainda deve ser, porque uma vez membro, você não são escolhidos membros anuais, né? Você faz parte. Eu sei que Fernanda Montenegro aquele ator, gente, que fazia novela, mas depois se ficou pra Hollywood. Rodrigo Santoro eu não sabia. Rodrigo Santoro se tornou. Você tem o diretor de fotografia de Cidade de Deus, o próprio diretor de Cidade de Deus também. Isso você é bacana, tem muitos brasileiros, né? Que fazem parte. O Brau, ele tem uma musicalidade muito, com a identidade negra muito forte, né? Então trazer ele para um processo como esse, eu acho bem representativo também. Com a consciência rítmica que ele tem. E se eu não me engano, ele foi indicado isso. melhor trilha sonora por Rio, animação, alguma coisa assim. É um orgulho. Em relação, já partindo aqui para essa questão das referências nacionais e internacionais dentro dessa cultura pop, eu pedi que vocês falassem aqui 2 referências nacionais, 2 internacionais, mas se quiser falar mais, pode falar também. E pessoas que tenham uma representatividade justamente nessa difusão hoje dessa diversidade dentro dessa cultura pop. Vamos começar por Madison agora e depois vem a Lei. Moços, deixa eu falar que eu tive eu até conversei, falei com Alexandre ontem, que eu tive muita dificuldade com essa seleção, porque justamente por conta desse fracionamento dos grupos, dessa falta de diálogos entre grupos, né? E como eu falo das representatividades e não de uma representatividade, né? Eu vejo essa dificuldade de eleger uma figura, né? Como diz, né? Tem um trabalho fundamentado na difusão da representatividade. Então, assim, eu tenho muita dificuldade. Uma pessoa. Então, por exemplo,
No campo da batalha pela negritude, vamos chamar assim, você tem uma pessoa ou um grupo, sei lá. Na questão das mulheres, você vai ter outra pessoa. Na questão do homossexual, você vai ter uma outra pessoa. Na questão do transexual, você vai ter uma outra. Então, assim, para nomear alguém, nacional ou internacionalmente, que possa, vamos dizer assim, cujo trabalho possa representar a representatividade, nossa, mano, eu tenho muita dificuldade. Então, o que é que eu vou tentar fazer? Eu vou aqui, inclusive nós já citamos nacionalmente 2 pessoas, e é o casal Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Quando comecei a falar, eu falei, Amanda, pegaram e pegaram as minhas pessoas para Cristo, inclusive. Mas a gente é assim. Falar de diversidade já é de respeito a essa diversidade de pensamento, né? Eu não vou nem levar esses 2 personagens, desculpa, personagens não, essas 2 pessoas, nem para a questão da Globo. Eu vou excluir absolutamente a Globo dessa equação. Lázaro Ramos enquanto aquilo que ele produz e Thaís Araújo enquanto ao que ela produz. Lázaro Ramos enquanto ao que ele representa e Thaís Araújo enquanto ao que ela representa. Então, o casal, eles são contados como o mais poderoso no showbiz nacional, certo? Exclua a Globo dessa equação. Em matéria de capa de revista Veja publicada em março de 2017, foi o que deu. Então, em 3 de julho de 2017, Thaís Araújo foi defensora dos direitos das mulheres negras pela ONU Brasil, pela ONU Mulheres Brasil. Então, a entidade é uma entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Em 2017, ela foi convidada para participar de uma palestra na TEDx, em São Paulo, então contando com uma audiência de cerca de 9 mil pessoas. Então, as suas experiências no ativismo social e na luta pela igualdade de direitos na sociedade é muito grande. Então, não é só a atuação dela enquanto atriz, Sim, mas todo o seu trabalho fora das telas, e que muitas vezes é pouco ouvido, ou é ouvido apenas pelo seu grupo. Aquilo que eu falava, né? A gente tem essa dificuldade dos diálogos entre os grupos diferentes. Então, ainda em 2017, ela foi eleita uma das 100 personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo, abaixo dos 40 anos, e recebeu um prêmio em Nova York. Também em 2017 ela recebeu uma homenagem no Prêmio Cláudia, promovido pela revista Cláudia, da editora Abril, em São Paulo, na categoria honraria pessoas que atuam pela igualdade dos direitos sociais, certo? Lázaro Ramos, de 2003 para cá, se você for pegar, você entrar na internet e fizer a pesquisa Lázaro Ramos, o cara coleciona prêmios anualmente. E volto a repetir, não pela sua atuação nas novelas, não. São as suas produções, é como diretor, nos filmes, é como escritor, ele tem algumas publicações, certo? Por conta do seu ativismo, o seu apoio a ONGs e colocando a sua cara para defender o seu grupo social, né, dos homens pretos. Então, ele tem um trabalho aqui no Brasil e internacional que é reconhecido, certo? Então, ele coleciona premiações por ser essa pessoa. Há outros que nós poderíamos citar. Então, a Pablo Vittar já foi aí citada por Alexandre. Então, na questão entre os LGBTQIA+, Pablo Vittar no Brasil é um dos representantes muito fortes, assim como Glória Groove. Então, assim, a minha grande dificuldade, Júnior e Alexandre, é justamente encontrar, como falou, 2 pessoas, né, ou 2 referências. Não há alguém que englobe tudo. Então, a gente sempre vai fracionar. Então, quando a gente fala da questão dessa pessoa cujo trabalho, né, promove uma difusão da representatividade, não, em uma das áreas, né? Então, para ficar no nacional, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Pablo Vittar, Glória Groove.
E internacionais eu poderia citar também algumas. Beyoncé, Lady Gaga, né, pela sua obra, eu poderia falar de Madonna, e por aí. Agora, quem saiu do armário, né, o ex-menudo, Rick Martin. Né, Agora não, né, Márcio? Já tem uns 10 anos. Mas é isso, porque há quanto tempo Rick ele Martin tem... Fala aí pra mim. Minha memória de Rick Martin é uterina, gente, porque eu sou uma pessoa jovem. E só... Então minha memória é uterina. Minha mãe que escutava, eu lembro dele. Pois é. Brincadeira. Eu escutava junto com sua mãe. Eu acho que ele demorou demais, que todo mundo sempre soube. É por isso que eu digo que é muito recente. Os últimos 10 anos foi ontem, os últimos 10 anos. Né? A gente está em 2020, 2010 foi ontem para mim. Então, é há muito pouco tempo. Né? Então, é como você diz, demorou muito, demorou demais. Então, para mim é muito recente, porque 10 anos para mim foi ontem, certo? Então, saiu do armário, vou repetir, há pouco tempo, porque... Né, e tá aí nessa batalha, colocou a cara no sol, assumiu o marido, né, os seus filhos, né, 3 ou 4, não me lembro mais quantos, né, porque ele resolveu dar uma de coelho também, vamos lá, né, parir a torta direito e ele pode. Abertamente. Isso, o mundo está mudando, o mundo tem mudado e a sociedade precisa abraçar essa mudança aí, essas pessoas. Então, eu tenho muita dificuldade de, se eu for aqui colocar para cada grupo uma voz, né, acho que a gente passaria o tempo e aí eu passo a bola para Alexandre, que eu acho que vai falar melhor do que eu. Certo. Então, bora lá. Referências internacionais. Eu separei aqui Madonna, pela importância dela, porque assim, Madonna já fazia há 30 anos o que muita gente só faz hoje. Ela dava cara a tapa. Madonna, anos 80, recentemente a gente teve uma entrevista super polêmica de Angélica, porque a Angélica falou alguma coisa relacionada ao vibrador, que ela teria, que usava vibrador. E aí todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Porque talvez Luciano Huck seja candidato nas próximas eleições. E aí ele já sofreu ataques de políticos e tal. Madonna falava de masturbação feminina na década de 80. E ela dava cara a tapa. Existe um documentário de Madonna no início da década de 90, chamado Na Cama com Madonna. Ela mostra a liberdade sexual que os dançarinos dela tinham nessa turnê. Inclusive, isso é um pouco... A turnê dela é abordada na segunda temporada de Pose, né? Ela não aparece, obviamente, mas é muito falada da visibilidade que ela deu à comunidade gay, negra, trans de Nova York por causa das danças que ela incorporou na música dela e tal. Então existe esse documentário chamado Na Cama com Madonna, que ela mostra 2 bailarinos se beijando, que foi muito polêmica na época, mas que este documentário foi a primeira vez que muita gente viu 2 homens se beijando com naturalidade. Então ela já dá cara a tapa há muitos anos. Muito antes de ser moda. Inclusive hoje, né, Ale? Porque assim, ela é uma idosa, né? Já entrou na categoria de idosa. E até hoje ela é muito criticada por ser idosa e ainda estar no palco, é idosa e ainda está produzindo, né? Ela ainda quebra esse paradigma hoje. Algumas declarações que ela faz hoje, ela vem para quebrar também esse paradigma de que o idoso não pode fazer mais nada, né? Pois é. Inclusive, o último disco de Madonna é um dos melhores discos da vida dela e não ganhou repercussão nenhuma porque ela não tem mais 20 anos, né? Então você não ouve Madonna no rádio, você não vê Madonna falando dela na televisão porque a idade vai tirando a repercussão das pessoas, né? Eu destacaria uma empresa, gente. Eu puxo o saco e passo o pano para Netflix. Por vários motivos. Eu acho que eles produzem séries que falam de representatividade. Eles estão levando a coisa para outro nível, porque você tem, por exemplo, séries como Sense8, que é uma série produzida por uma diretora transexual, que é a Wachowski lá, que foi diretora de Matrix, depois virou diretora e tudo. E tinha um personagem transexual lésbica. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma personagem transexual lésbica. Eu achei a coisa mais incrível do mundo. Eu acho que outro papel importante que a Netflix traz também é a internacionalização de conteúdos. Então hoje você se vê um dos maiores fenômenos do ano foi uma série
alemã. Quando na vida que a gente ia assistir uma série alemã, uma série fora dos Estados Unidos, de Hollywood? Você tem as nossas séries brasileiras, portadas para o mundo todo, e hoje em dia você pode assistir uma série suíça, uma série alemã, uma série britânica. Então, claro que a gente sabe que a Netflix também ela pegou a onda e foi, mas eu acho ela muito importante nesse caso. É aquilo que nós falávamos anteriormente da questão do produto. Né? Nós vivemos em um mundo capitalista. Então, pessoas são produto, a produção dessas pessoas são produto, né? Tudo que se produz é visando o lucro. Né? Então, quando você mede o sucesso de alguém, ou você mede o sucesso de alguma obra, é sempre se alcançou o bilhão. Né? No caso de pessoas, 1 milhão, e no caso de produções, 1 bilhão. Então, se não alcançar a casa dos bilhões, aquilo ali, apesar de ser muito elogiado, muito apreciado, muito visto, mas também, se não render, não é sucesso. Então, porque a gente vive nesse mundo. Né? Se a produção ela não deu lucro, ela deu prejuízo, ela gastou mais do que rendeu, pode ser o supra-sumo da excelência, pela crítica. Mas o que vai contar muito é a bilheteria. Infelizmente, a gente vive nesse mundo que mede o valor das coisas, não pela sua essência. Você tem muitos exemplos disso na própria Netflix. Eles bancam, eles se arriscam. A própria Sense8 que eu mencionei aqui, que é uma série completamente fora dos padrões, mas que só teve 2 temporadas porque não teve a repercussão que eles esperavam, né? Você tem outra série chamada Get Down, que também é uma série sobre música negra, que só teve 1 temporada, não fez o sucesso esperado. Mas pelo menos eles têm o mérito de dar o primeiro passo. No cenário nacional, eu destacaria Emicida, eu gosto muito da Emicida. Eu assisto de vez em quando o programa dele na GNT, não assisto na GNT, né? Eu prefiro assistir na internet. Mas eu assisto às vezes o programa dele, e ele se engaja não só com a comunidade negra, ele se engaja com todas as minorias. Então, ele defende os gays, ele defende as trans, ele defende os negros, as mulheres, tudo isso. Outra cantora que ainda não é muito conhecida, mas que eu gostei muito, foi a Oxa. Oxa participou do The Voice, se eu não me engano, alemão. Eu não sei se ela chegou a ganhar, mas também é uma drag queen, transgênero, não sei, Oxa é meio louca. E ela tem um hit maravilhoso chamado Bicha. Escutem essa música, a letra é maravilhosa, o clipe é maravilhoso. E eu destaquei Oxa porque, principalmente com esse hit dela, parece que o que antigamente era ofensa, hoje em dia é motivo de orgulho. Sou bicha preta e você vai ter que me engolir e pronto, acabou. Então eu destacaria a Oxa por causa disso. Uma pessoa que eu destacaria, eu vou entrar aqui, falar de uma pessoa assim, nacional que eu destacaria assim, dentro dessa questão de representatividade, é Daniela Mercury. Sim. Eu acho que é uma artista baiana que deu a cara a tapa em relação a várias questões, principalmente questões relacionadas a gênero. Uma cantora que sofreu muito nas eleições presidenciais de 2018 aqui no Brasil, de boicote de rádios, emissoras de televisão, e que agora, no ano de 2020, ela voltou a aparecer de novo, principalmente com a pandemia, nos canais de televisão, falando sobre a questão de representatividade, fazendo show. Ela traz um discurso muito coerente em relação a isso. Eu acho que a Daniela é uma mulher que ela tem uma voz muito importante nesse momento. No caso da Daniela tem uma coisa interessante, né? Porque quando ela se assumiu lésbica, muitas pessoas, para não dizer que estavam sendo homofóbicas, falavam: tudo bem ser lésbica, mas nessa idade, depois de ter casado, já com filhos, como assim? Né? Sim. E ela é hoje casada, ela adotou criança depois, né, desse novo casamento dela. E ela hoje faz músicas, inclusive as músicas de Daniela, em sua maioria, são de cunho muito político, né? É uma pessoa que ela traz essa voz também politizada dentro da música,
e dentro de um estilo musical que é o Axé Music, que hoje ela traz muita questão política para o Axé Music. As músicas que ela lança no carnaval, existe um fator político muito por trás. Então eu acho a Daniela hoje uma figura muito importante assim dentro desse contexto também. Gente, chegou o momento de dicas. Queria dicas dos convidados em relação a esse tema. O que é que vocês indicam para os ouvintes? Vamos começar por Alexandre e depois vem mais. Certo. A minha dica, ela é bem óbvia, bem manjada. Mas eu vou falar essa dica porque a gente falou desse filme há algumas semanas no nosso podcast e outras notícias. E a gente ouviu de algumas pessoas que não tinham assistido esse filme porque achavam que é só mais um filme de super-herói da Marvel, não tem nada de relevante ali. As pessoas estão fazendo esse auê todo, quando na verdade não, gente. O filme que eu gostaria de indicar é Pantera Negra, muito por sua relevância histórica. Você tem um vilão maravilhoso, que tem um discurso maravilhoso. E eu acho que o principal destaque em Pantera Negra é você ter o Wakanda, que é um país fictício, obviamente, mas que eles mostram na arte, no cabelo, nas roupas, um país que não foi colonizado pela Europa. Então eu acho muito interessante, principalmente as entrevistas de bastidores com os designers, com as costureiras, né? Com as pessoas que tiveram que imaginar aqueles cabelos, aqueles figurinos, porque o que elas tinham em mente era isso, que seria um país cujo padrão de beleza não é baseado na beleza europeia. Então o filme é um espetáculo visual, claro que tem a parte de super-heróis, cenas de ação e tudo, mas deixando um pouquinho isso de lado, foi um filme extremamente importante para a visibilidade negra e para o afrofuturismo. Então fica aí a minha dica. Madison? Muito bem. A minha dica, inclusive, já foi citada aqui e citada também no nosso podcast e outras nerdices. Ela já foi, inclusive, a nossa dica lá, que é Hollywood, série da Netflix sobre os bastidores da indústria do cinema americano na década de 1940. Então, a série Hollywood acompanha um grupo de aspirantes a atores e cineastas em Hollywood enquanto tentam chegar ao estrelato. Não importa a que custo. Cada personagem oferece aí uma visão única por trás da cortina dourada da era de ouro de Hollywood, destacando os sistemas injustos e preconceitos de raça, gênero e sexualidade que continuam até hoje. Já amenizados, mas que ainda existem, e a gente sabe disso por conta dos depoimentos e denúncias que nos últimos anos têm acontecido, né, de assédios e etc. Então, Hollywood é uma série fantástica, né, que está aí na Netflix e vale a pena conferir, porque a diversidade está ali presente, certo? E é uma série leve, é uma série bonita de se ver, né? A fotografia é linda, os atores muito bons. A minha dica de hoje é que vocês escutem o podcast e outras nerdices. Adoro. E por que eu tô falando isso? É essa a dica de hoje. Já estava já no meu script, vocês não sabiam. Mas por que eu tô indicando que vocês escutem esse podcast? Porque existem muitos podcasts que falam sobre série, que falam sobre coisas de televisão, que falam sobre música. Tem vários podcasts que falam sobre isso e falam sobre game também. Existe um número grande de podcasts que falam sobre esse tema. Mas o E Outras Nerdices, eles trazem um diferencial, que é falar sobre esses temas ligados a questões muito importantes no mundo contemporâneo, como representatividade. Então já houve episódios falando sobre a questão do negro, já houve episódios falando sobre a questão do trans, já houve episódios falando sobre a questão da mulher. Então são episódios que conseguem relacionar muito bem a questão da mídia, das mídias que existem hoje, do que é produzido dentro das mídias que existem hoje, associada a isso, a temáticas que falam sobre representatividade, e foi justamente por conta disso que eu convidei eles no tema de hoje para falar sobre representatividade na cultura pop, porque eles falam muito bem sobre isso no podcast deles. Então, escutem, que eu acho que vocês vão gostar muito, porque é realmente um podcast diferenciado
e que traz um outro olhar sobre as mídias que existem hoje e aquilo que é produzido dentro da cultura pop. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês no podcast de hoje. Que você vai ter que mudar de nome a partir de agora. Serão horas de conhecimento, serão horas de conhecimento. Essa foi ótima, são horas de conhecimento. Queria que vocês falassem, eu já falei de vocês, mas eu queria que vocês falassem também aonde pode encontrar vocês, redes sociais, e-mail, aonde as pessoas podem achar vocês. Olha, vocês vão entrar em contato conosco através do E Outras Nerdices, tudo junto, @gmail.com, e se você colocar lá na busca do Facebook, do Instagram e do Twitter e Outras Nerdices, vocês vão encontrar as nossas redes sociais. No caso do Twitter, é Inerdices, e você já nos acha facinho. Nossos podcasts estão em praticamente todas as plataformas. Vai lá do Spotify, do Deezer, no Google Podcast, e você vai nos encontrar. É só fazer a busca e Outras Nerdices e nós vamos aparecer no topo da lista. Salve, faça comentários, dê sugestões. Então sigam, escutem os meninos, porque tem grande validade o que eles produzem hoje. Meninos, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade de tempo. Eu sei que a gente não vive de podcast, pessoas, a gente não vive de podcast, nós trabalhamos em outra coisa. Então, estar aqui hoje demanda que a gente se organize e façam também os nossos acordos com os outros lugares que a gente trabalha. Então, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê por aí, né? A gente trocando aí esses podcasts também. Um grande abraço. Obrigado a você. Até breve. E te esperamos para próximas participações. Já sou sócio. Um abraço, Júnior. Menino, tchau, um grande abraço, tá? Por fim, gostaria de agradecer a audiência de vocês, principalmente aqueles que ficaram até o final desse podcast. E nos sigam, nos acompanhem nas redes sociais. O podcast Minutos de Conhecimento no Facebook, que é uma página do Facebook, e no Instagram, o podcast _Minutos de Conhecimento. Além disso, nós temos nosso e-mail para sugestões de temas, debates que vocês acharem que cabe nesse podcast, que é o contato.minutosdeconhecimento@gmail.com. Agradeço imensamente a audiência de vocês, agradeço aos ouvintes do Brasil e também fora do Brasil. O nosso próximo podcast vai falar sobre um tema que tem muito a ver com o ano de 2020 e não é sobre o Covid: fake news. E aí vocês podem perguntar o que é que isso tem a ver com o ano de 2020. Estamos em um período eleitoral e o ano de 2008 foi um ano também eleitoral e houve uma difusão imensa de fake news e isso influenciou nas eleições presidenciais e governamentais. Então, falar sobre fake news em um ano eleitoral é muito importante. E tem uma dica também na mensagem final: descolonize o seu pensamento. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, cuidem-se, tchau!